Olá, alunos da primeira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Hoje, nesse vídeo, eu irei tratar a sequência de atividade 1 do primeiro ano do ensino médio. Então, vamos lá? Aula 1. Diagnóstico dos conhecimentos prévios e apresentação do texto publicitário. 1. Utilizando a revista de jornais para que o professor lhe entregará, escolha 2 a 3 textos publicitários para trabalhar durante esta aula. Após, identifique os elementos que produzem sentido a serviço da apresentação do produto, justificando a utilização deles. Dê uma resposta pessoal sua, que você irá tratar com o seu professor. 2. Descreva as características do texto escolhido e o meio de vinculação. Novamente, uma resposta pessoal, que o seu professor pode lhe apoiar para você fazer essa lição. Aula 2. Identificando as características do texto publicitário. 1. Analise o texto 1, estabelecendo as relações de sentido entre os elementos presentes no texto. Verão é tudo de on, fique off no trânsito. Movimento Paulista de Segurança no trânsito, Detran São Paulo, Governo do Estado de São Paulo. Então aí, pessoal, a resposta é que o Detran São Paulo, Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, que eles promoveram ações com o tema Verão é tudo de on, fique off no trânsito. Hashtag foca na vida. Em rodovias e cidades para combater comportamentos de risco com o uso indevido de celulares, ok? 2. Após a análise do texto 1, responda as perguntas. A. A imagem analisada se refere a que gênero textual? Então, a resposta é que a partir do reconhecimento dos elementos peculiares ao gênero textual publicitário. B. Sabemos que os gêneros textuais possuem finalidades e meio de circulação e público-alvo distintos. Desse modo, o texto 1 destina-se a qual público? Então, a resposta é que o texto 1 pode se tratar de uma campanha com tema e objetivo específico. Está direcionado ao condutor de veículos automotores. C. Ainda em relação ao texto 1, o texto que aparece na tela do celular, Verão é tudo de on, fique off no trânsito, tem por objetivo. Então, aí a resposta é que o objetivo de conscientizar os motoristas quanto ao uso de aparelhos celulares enquanto dirigem. O objetivo do texto é provocar no leitor o efeito conscientizador, isso é, ficar ligado no verão e desligado do trânsito para usufruir esse período. D. Que figura de linguagem pode ser observada no trecho anterior? Então, a resposta é a presença da figura de linguagem antítese. 3. O texto da atividade 1 apresenta, de certa forma, um jogo de sentido com as imagens, sendo aspectos bastante comuns no texto publicitário, com o propósito de chamar a atenção do público-alvo. Nesse sentido, o que se pode inferir sobre os comportamentos do foco ao segurar? A. O celular. Então, a resposta é alertar o motorista para consequências ao utilizar o celular no trânsito. B. A prancha de surf. Então, a resposta é para aproveitar o verão no trânsito, o celular não pode ser utilizado. Aula 3. Percebendo a linguagem utilizada no texto publicitário. 1. Observe e analise sistematicamente a imagem de modo a estabelecer a relação de sentido entre os elementos do texto não verbal. Sem açúcar. Imagem elaborada pela equipe pedagógica para fins didáticos. 2. Após a análise da imagem, responda as perguntas a seguir. A. Qual é a abordagem da temática do texto 1? Então, aí a resposta é que a bala é livre de açúcar. B. Que tipo de linguagem podemos identificar nesse texto? Então, aí a resposta é que há um uso de linguagem mista, ou seja, a verbal e a não verbal. C. Faça a leitura da linguagem não verbal do texto e identifique a mensagem. Então, aí a resposta é que a imagem mostra uma bala, as quais as formigas não tiveram interesse. A mensagem que essa imagem transmite é que a bala realmente não contém açúcar. D. Observe o texto realizando a leitura das duas linguagens, verbal e não verbal, juntas. Que mensagem esse texto transmite? Então, aí a resposta é que as duas linguagens juntas querem dizer que o fato da bala não possuir açúcar a torna desinteressante para as formigas,
porém, passa a mensagem inversa para as pessoas que não podem ou preferem não consumir açúcar. Estas, porém, acham a bala muito interessante. No texto, as palavras sem açúcar podem ser destinadas a um público específico. Que público é esse? Então, aí a resposta é as pessoas que possuem restrição alimentar em função de doenças como diabetes ou quem obteu por uma alimentação mais saudável sem abrir mão de doces. Aula 4. Reconhecendo as estratégias de persuasão do texto publicitário. 1. Leia o texto a seguir e identifique os sentidos que podem ser estabelecidos a partir das relações entre os elementos. Grátis, imagem elaborada pela equipe pedagógica para fins didáticos. Texto 2. Dois sangues salve vidas. Você é o tipo certo de alguém. Imagem elaborada para a equipe pedagógica para fins didáticos. 1. Qual é a finalidade do texto 1 e 2? Então, a resposta é que no texto 1, a finalidade é persuadir o público para frequentar as cafeteiras, pois o Wi-Fi é gratuito. E no texto 2, a finalidade é convencer o público da importância do ato de doar sangue, pois fazê-lo significa salvar vidas, um gesto de amor. B. Tanto no texto 1 quanto no texto 2, os autores utilizaram alguns elementos para convencer o público. Quais são esses elementos? Então, a resposta é que no texto 1, o símbolo do Wi-Fi é representado pela fumaça que sai do café. E no texto 2, a bolsa de sangue no formato de coração, representando o amor. C. Qual é a relação entre as imagens e o objetivo do texto? Então, a resposta é que nos dois textos a imagem tem o papel de convencer o público para consumir o produto no texto 1 e para doar sangue no texto 2. D. Observando os textos 1 e 2, podemos identificar dois modelos de texto publicitário. Quais são eles? Então, a resposta é que no texto 1, podemos classificá-lo como uma campanha publicitária comercial. E no texto 2, trata-se de uma campanha educativa. Considerando o texto 1 e 2, podemos afirmar que os textos publicitários influenciam a vida das pessoas? Justifique sua resposta. Então, é uma resposta pessoal sua. Aula 5. Aprimorando os conhecimentos acerca do texto publicitário. 1. Agora que você já conhece alguns dos recursos utilizados no texto publicitários, vamos analisar os textos a seguir. Atente-se para a linguagem verbal e não verbal, a linguagem persuasiva, o uso das cores, o título, o tipo de campanha, o slogan e etc. Descreva de forma sucinta a mensagem que o texto transmite e defina se esta tem característica comercial ou educativa. Texto 1. Não use o celular na direção. Foca no trânsito. Então, aí a resposta que a mensagem transmitida nesse texto publicitário está relacionada ao fato de os motoristas utilizarem o celular ao dirigir. Ela é de característica educativa. Texto 2. Evento em comemoração da Semana dos Animais. Lugar de animal silvestre é na natureza. Lançamento da campanha Silvestre não é pet. Então, aí, pessoal, a resposta... A mensagem transmitida nesse texto publicitário está relacionada ao tráfico de animais silvestres. Então, tem uma característica educativa. Aí, como vocês podem ver, é o símbolo do dinheiro. Então, a mensagem transmitida nesse texto publicitário está relacionada ao fato de transformar o lixo em dinheiro por meio de reciclagem. Então, ela é de característica educativa. 2. Agora o desafio é criar textos publicitários a partir das imagens a seguir. Elabore um texto de característica comercial ou outro educativo. Atente-se para o conceito e característica do texto publicitário estudadas até aqui. Imagem 1. Então, obviamente, que vai ser uma resposta pessoal sua, né? Imagem 2, novamente, uma resposta pessoal sua. Aula 6. Planejando o nosso texto publicitário. 1. Chegou a hora de colocar em prática os conhecimentos adquiridos no decorrer das aulas dessa sequência de atividade. Para tanto, junte-se a 4 colegas para planejar a construção de um texto publicitário. Para ajudar nessa atividade, sugerimos algumas perguntas como eixo orientando de seu planejamento. 1. Qual será o característico do texto publicitário? Educativo, informativo ou comercial? Qual temática será abordada?
3. Qual é o público-alvo do texto publicitário? 4. Quais linguagens serão utilizadas? Verbal, não verbal ou persuasiva? 5. Qual frase de efeito, slogan ou jingle serão utilizados? 6. O texto produzido será vinculado em qual local? 7. As informações serão explícitas ou explícitas? Após definir os aspectos principais, é hora de elaborar o esboço do seu texto publicitário. Quando concluir, preenchendo o checklight, a seguir marcando com um X os índices que foram contemplados no seu texto. Caso observe que há índices que não estão adequados à proposta, faça a correção. Marque um X no sim para os índices contemplados no seu texto publicitário e não para os índices que não foi contemplado. A linguagem não verbal está relacionada com a linguagem verbal? As informações são objetivas? Os recursos persuasivos estão de acordo com o objetivo do texto publicitário? A campanha está adequada ao meio de divulgação escolhido? O texto de campanha está adequado ao público a que se destina? O texto publicitário possui autoria? Há o uso de diferentes recursos artísticos, como diversas fontes de letras, cores, imagens, desenhos, fotos. O slogan da campanha chama a atenção do leitor para o produto que está promovendo? Daí vocês irão responder se é sim ou não. Aula 7. Revisando e divulgando os nossos textos publicitários. 1. Reúna-se novamente com um grupo com o qual você elaborou o texto publicitário para realizarem a reescrita do texto, observando os índices de checklight que foram marcados com a opção não. Em seguida, seu grupo apresentará o texto publicitário à turma. Se preferirem, pode apresentar o texto produzido em um espaço aberto da escola, aos colegas de outras salas, ou ainda pode organizar um vídeo minuto para divulgação nos grupos de WhatsApp da turma. Para que todos tenham a oportunidade de conhecer a campanha produzida por seu grupo, organize junto com o professor os combinados para a apresentação. Sugerimos algumas ações para a apresentação. Utilize um tom de voz que alcance a todos. Não fale muito rápido e nem devagar demais. Escute atentamente quem estiver apresentando, uma vez que essa também é uma forma de aprendizagem. Evite conversas paralelas para que não desconcentre quem estiver apresentando. Lembre-se, alguns colegas possuem dificuldade de falar em público. Então vamos lá? Apresente o texto do seu grupo, explicando por que escolheram a temática e os recursos utilizados nesse momento. Explicite todos os conhecimentos adquiridos por meio das atividades desenvolvidas nessa sequência. Ao final das apresentações, junto com o professor, escolha um local na escola para afixar os textos produzidos. Caso não seja possível, afixe o texto utilizando os recursos digitais para a divulgação. Daí vocês irão fazer isso, ok? Pede orientação para o seu professor para você poder iniciar essa atividade. Aula 8. Avaliando nossa produção. 1. Realize uma roda de conversa a fim de refletir acerca da influência que a publicidade exerce sobre a sociedade. Para orientar você, estudante, propomos algumas questões que deverão ser respondidas a partir de atividades desenvolvidas durante a sequência de atividade 1. 1. Após os estudos do texto publicitário, como você se posiciona diante das campanhas publicitárias? 2. O que mais chamou sua atenção durante o desenvolvimento das atividades? 3. Você conseguia perceber como as campanhas publicitárias são sedutoras? 4. Além das campanhas publicitárias venderem produtos, você acredita que elas promovem estilo de vida? Por quê? Finalizando, escreva um texto explicitando o que você aprendeu e que não conseguiu compreender. Justifique porque acredita que não conseguiu entender. Caso isso tenha ocorrido, ao final do texto, avalie seu desempenho durante as aulas dessa sequência de atividade, quanto à aquisição dos seus conhecimentos. Então, você irá fazer esse texto que você não conseguiu compreender e você irá justificar o porquê você não conseguiu, ok? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau!